Opa, tudo bem? Eu sou o Edgar e neste vídeo vamos resolver alguns dos problemas presentes na lista de exercícios relativa ao vídeo anterior do curso de Geometria Euclidiana Plana. A lista de exercícios está disponível na descrição do vídeo e, caso queira, tente resolver alguns dos problemas antes de olhar a resolução. Bora lá? Nesse vídeo nós iremos resolver parcialmente a lista de exercícios que está disponível na descrição do vídeo e diz respeito ao vídeo anterior, acerca de triângulos, sua classificação e seus elementos básicos. Muito bem, o primeiro exercício pede para a gente classificar uma frase como verdadeira ou falsa. A frase é a seguinte: todo triângulo isósceles é um triângulo equilátero. Esta é uma frase afirmativa e, de acordo com o princípio aristotélico do terceiro excluído, há apenas duas possibilidades para ela. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Por se tratar de uma frase universal, se ela for verdadeira, ela deve valer para todo o triângulo isósceles e, portanto, precisamos apresentar um argumento em favor desta condição. Por outro lado, se ela for falsa, basta que a gente apresente um contra-exemplo. Porque para falsear um universal, basta apresentarmos um elemento que fale neste para todo. Então, apresentar um contra-exemplo é apresentar que existe um triângulo isósceles que não é equilátero. É possível que você suspeite que existe de fato esse triângulo isósceles que não é equilátero. Ou seja, é possível que você esteja suspeitando que a frase é falsa. Neste caso, você deve apresentar uma justificativa para este existencial. Como que nós apresentamos esta justificativa? Eu vou discutir uma série de argumentos. Um primeiro argumento bastante simples é falar, olha, tá aqui, olha. Acabei de desenhar um triângulo que é isósceles, mas ele não é equilátero. Portanto, é falso que todo triângulo isósceles é equilátero. Esse argumento é ok? Veja que tem um probleminha com esse argumento. Se você concluir que é falso por esta argumentação, você também deveria concluir que é falso por qualquer outro triângulo que alguém livremente desenhasse em tela e falasse, está aqui um contra-exemplo. Por exemplo, um triângulo que tivesse lados 2, 2 e 5. Bem, se basta colocar números a uma figura para ela ser um argumento que ateste a existência de um determinado triângulo isósceles que não é equilátero, então 2, 2, 5 também deveria servir como testemunha desse triângulo isósceles não equilátero. Mas este não é o caso. Não existe um triângulo com estas características, com lados 2, 2 e 5. Se duvida de mim, pega uma régua e tente desenhar um triângulo com estas medidas. Então o argumento pode ser melhorado. Esse argumento ele é muito deficitário. Um outro argumento que nós poderíamos apresentar seria se estivéssemos num contexto de estudo de quadriláteros, por exemplo. Suponha que você já estudou muito quadrilátero, você sabe muita coisa, em particular acerca dos quadrados, e você olha para um quadrado de lado 1 e fala, opa, vou justificar que existe um triângulo isósceles que não é equilátero, pois eu posso obter um triângulo de tal natureza através da diagonal de um quadrado de lado 1, e eu sei que a diagonal do quadrado tem comprimento maior do que o lado. Ou seja, a diagonal de um quadrado não é congruente ao lado do quadrado. Esta já é uma justificativa, um argumento mais sólido, fundado, baseado em conhecimentos prévios acerca de quadriláteros, em particular acerca dos quadrados. Beleza? Então o argumento depende, em boa medida, do nosso ponto de partida. E claro, o argumento também depende do interlocutor.
A depender da pessoa ser convencida pelo seu argumento, você deverá usar determinadas técnicas, determinadas ferramentas, sair de um determinado ponto para chegar à conclusão que você deseja. No caso de um primeiro curso de geometria de ensino superior, ou então nos últimos anos do ensino médio, uma estratégia que a gente pode utilizar para demonstrar um existencial é através de um argumento construtivo. Neste nível de sofisticação, argumentos baseados em construção por régua e compasso são bastante desejáveis e bastante satisfatórios. Nós podemos mostrar que a afirmação é falsa exibindo um argumento através da construção por régua e compasso de um triângulo que seja isósceles, mas não equilátero. Ora, Edgar, como fazer isto? O argumento que eu apresentarei é o seguinte: considere um segmento de reta qualquer de extremidades A e B. Tome agora a reta suporte desse segmento de reta. O que nós faremos é o seguinte: pegaremos o compasso com uma abertura qualquer, não importa a abertura, pegue o compasso com uma abertura qualquer, coloque a ponta seca no ponto B e desenhe uma circunferência. Faça a mesma coisa com a ponta seca no ponto A, na extremidade A do segmento de reta AB. Estas circunferências têm um ponto de intersecção com a reta suporte do segmento AB, à esquerda de A e à direita de B. Eu vou chamar esses pontos de C e D. E podemos observar agora que o segmento AC ele é congruente ao segmento BD. Um pequeno comentário aqui acerca de notação. Quando eu escrever CA com um traço em cima, eu estou falando do segmento de reta CA. Quando eu escrevo simplesmente CA sem o segmento em cima, eu estou falando do comprimento deste segmento. Deste modo, o comprimento CA é igual a BD, que é igual ao raio da circunferência que nós desenhamos. Ótimo, a partir desse ponto nós vamos desenhar mais duas circunferências. Uma delas com centro em A e passando pelo ponto D. Está ali a minha circunferência de centro A e raio e passando por D. Eu vou chamar isso de raio, é rão. E outra circunferência de mesmo raio, só que agora com centro em B e passando pelo ponto C. Em ambos os casos, o que nós temos? O raio é o comprimento do segmento AB mais o comprimento do segmento BD, que é igual ao comprimento do segmento CA. Deste modo, se nós tomarmos o ponto de intersecção das duas circunferências como sendo o ponto P, nós temos que o triângulo APB ele é um triângulo isósceles de base AB que não é retângulo. Por que ele não é retângulo? Porque AP é igual a BP, que é igual a R, ou seja, os comprimentos do segmento AP é igual ao comprimento do segmento BP, que é igual ao raio da circunferência que acabamos de traçar em vermelho e azul, e AB é, por construção, menor do que este raio. Consequentemente, nós temos um triângulo isósceles que não é equilátero. Está aqui uma construção que instancia esse existencial através de régua e compasso. Ótimo, com isto então temos uma argumentação definitiva acerca da falsidade da frase que estamos avaliando? A resposta é não. Depende do interlocutor para o qual estamos argumentando e depende também de qual o nível de sofisticação lógica que nós queremos dar ao argumento que apresentamos. Este argumento que foi apresentado há pouco, o argumento 3, pode ser criticado exigindo-se, por exemplo, que se argumente que, de fato, o ponto P existe. Afinal de contas, quem é que garante que a intersecção dessas duas circunferências ocorre num determinado ponto? Ah, tem o desenho. Bem, o desenho não prova nada, gente. A
Como no argumento 1, o desenho não prova nada. O desenho só está servindo para eu ir fixando as ideias e ir concatenando os enunciados que eu fui apresentando. O desenho não é uma prova. O desenho é uma ferramenta de suporte muito importante para a nossa argumentação. Mas o que vale são as palavras que foram ditas, os símbolos que foram escritos de maneira não diagramática. Tá bom? Mas, insisto, para o nosso curso, esse nível de sofisticação está ótimo. Né? Um argumento como esse é o argumento esperado para um primeiro curso de geometria no nível superior ou então nos últimos anos de ensino médio. Tá ok? Como que pode-se ter um argumento ainda mais sólido do que esse? Aí nós podemos apelar para uma argumentação baseada em um sistema axiomático, em uma teoria axiomática. Nós apresentamos uma série de axiomas, que são os enunciados verdadeiros acerca dos quais nós iremos construir todos os demais objetos. Toda a argumentação vai ser fundada numa lista de verdades que nós podemos até discuti-las, mas não provar que elas são verdadeiras. Elas são o ponto de partida da nossa discussão. E a partir desta lista de sentenças verdadeiras, nós vamos passo a passo, paulatinamente, logicamente, derivando uma série de resultados até chegarmos no enunciado que desejamos. Este não é o caminho que será seguido aqui, tá ok? Num segundo curso de geometria, você pode se dedicar a estudar geometria axiomática a partir dos axiomas de Euclides. Se quiser uma versão mais moderna, a partir dos axiomas de Hilbert. Se quiser estudar uma geometria não euclidiana, pegue os axiomas de uma geometria de Riemann, pegue os axiomas de uma geometria não euclidiana qualquer e comece a derivar, a partir dos axiomas e da lógica, todos os enunciados válidos, verdadeiros, acerca daquele sistema lógico. Não é o que faremos aqui, ok? Para a gente, o argumento 3 está de bom tamanho. Ótimo. Caso tenha alguma dúvida, caso algum ponto da minha argumentação não tenha ficado claro, por gentileza, use a área de comentários do vídeo. Joia? Vamos então agora para um segundo exercício da lista. Vamos avaliar a frase: todo triângulo equilátero é isósceles. Novamente, esta é uma frase afirmativa, portanto ela é ou verdadeira ou falsa, e é novamente uma frase universal. Como eu apresentei um argumento anteriormente acerca de uma falsa, certamente vamos discutir agora como provar uma frase universal verdadeira. E caso você queira olhar com mais cuidado qual a estrutura lógica por trás de demonstrações de universais, recomendo fortemente o vídeo que vai aparecer linkado acima. Muito bem, como que nós podemos argumentar que esta frase é verdadeira? Um primeiro argumento envolve apenas as definições. Nós podemos considerar que ABC é um triângulo equilátero qualquer. Para fixar as ideias, fiz ali uma representação desse triângulo equilátero. Bem, se o triângulo é equilátero, o que nós sabemos por definição? Que os seus lados são congruentes. Consequentemente, os seus comprimentos são iguais. O comprimento do lado AB é igual ao comprimento do lado BC, que é igual ao comprimento do lado AC. Sendo os lados todos com o mesmo comprimento, sendo AB igual a BC e BC igual a AC, claro que nós temos que A é igual a B. Se nós temos uma conjunção, logicamente nós temos cada uma das conjuntas. E se A é igual a B, então nós temos um triângulo que tem dois lados congruentes. Esta é precisamente a definição de um triângulo ser isósceles. Agora veja que nós não fizemos nenhuma suposição particular acerca desse triângulo ABC, exceto que ele é equilátero. Nós não fizemos nenhuma consideração acerca de ângulo, nada, apenas que é um triângulo equilátero. Portanto, este é um resultado válido para todo o triângulo equilátero e mostramos assim que
todo triângulo equilátero é, de fato, um triângulo isósceles. Tá joia? Esta é só uma maneira da gente argumentar aquela ideia de que, ora, num triângulo equilátero todos os lados têm a mesma medida. Logo, ele é um triângulo isósceles. Aqui está um procedimento, uma tentativa de elucidação, deixando explícito cada um dos passos lógicos envolvidos. É claro que isso dá para melhorar. Você poderia partir ali, se o triângulo ABC é equilátero, então AB é congruente a BC, congruente a AC, como eu disse, mas não escrevi. Tá? Uma prova como essa que a gente está fazendo em vídeo tem essa vantagem de poder falar algumas coisas e não escrever, escrever algumas coisas e não dizê-las. Tá joia? Ótimo. Eu vou apresentar um outro argumento para este mesmo problema. Nós vamos verificar a veracidade da frase que estamos avaliando usando um argumento com uma estrutura lógica um pouquinho diferente. É um argumento em que a estrutura lógica é baseado no importante caso da contrapositiva, que será bastante explorado em listas de exercícios futuros. Se você tem uma implicação do tipo φ implica psi, esta implicação é logicamente equivalente à implicação não psi implica não φ. Tá ok? Caso você queira verificar por que desta equivalência lógica, eu recomendo fortemente a excelente série sobre lógica que o Alfredo fez pra gente. Eu estou um tempão com o dedo em pé aqui, vai aparecer linkado aqui no vídeo. Tá ok? Dá uma olhadinha naquela série caso você não esteja convencido ou convencida da equivalência lógica dessas duas formas de implicação. Nós queremos concluir que todo triângulo, se equilátero, então ele é isósceles. Nós estamos tomando por φ a afirmação, a proposição, triângulo ABC é equilátero, estamos tomando por psi a proposição, triângulo ABC é isósceles. Observe que neste contexto, não psi é a afirmação, é a proposição, não é o caso que o triângulo ABC é isósceles. Ou seja, é a afirmação que o triângulo ABC não é isósceles. Dizer que o triângulo ABC não é isósceles é afirmar que não é o caso dele ser isósceles, ou seja, não é o caso que A é igual a B, ou A igual a C, ou B igual a C, em que A, B e C são, novamente, os comprimentos dos lados do triângulo, conforme representado ali. Eu não vou listar, não vou ler todos os segmentos como congruentes para não ficar muito chato e muito pedante o vídeo. Então nós temos que o triângulo não é isósceles, nós temos que não vale alguma destas igualdades. Agora, negar uma disjunção é fazer a conjunção das negações. Então, se não é o caso que A igual a B, ou A igual a C, ou B igual a C, isto é logicamente equivalente a afirmar que não é o caso que A igual a B, e não é o caso que A é igual a C, e não é o caso que B é igual a C. Só que dizer que não é o caso que A é igual a B é dizer que A é diferente de B. Portanto, nós temos que A é diferente de B, e A é diferente de C, e B é diferente de C. Como nós temos essas três conjunções, consequentemente, nós temos que o triângulo ABC não é equilátero. E, portanto, nós temos não φ como queríamos. Por que nós temos a implicação da antepenúltima para a penúltima linha? Nós temos a implicação porque se dois lados não têm o mesmo comprimento, estes dois lados não são congruentes, consequentemente o triângulo que contém esses lados, o triângulo, né, composto desses lados, não pode ser equilátero, porque num triângulo equilátero todos os lados são congruentes. Beleza? E a última implicação é afirmar não φ. Né? Veja que triângulo ABC não é equilátero, é sinônimo de não φ no contexto que nós temos, e, portanto, nós mostramos que não psi implica não φ. Fica agora para você avaliar aquela penúltima implicação. Eu desenhei ela só da
esquerda para a direita. Será que não poderia fazer também a volta? Será que também não vale a volta? A resposta é não. Mas fica para você entender o porquê que não vale, porquê que nós temos só a implicação que não psi implica não fi, mas não a equivalência de não fi implicar não psi. Beleza? Esta é a demonstração definitiva, essas duas? Não, você pode pensar em um terceiro argumento, em um quarto argumento, em um quinto argumento, tem várias maneiras de argumentar. Caso você tenha feito de maneira diferente e caso você queira compartilhar com a gente, use a área de comentários do vídeo. Beleza? Excelente. Vamos então agora para o terceiro exercício da nossa lista. Nós queremos mostrar que em um triângulo isósceles de base AC, as medidas dos lados AC, AB e BC são dados em função de um determinado parâmetro X. Nós queremos determinar o perímetro deste triângulo. Pelos dados, né, nós temos que a medida do lado AC é 10x menos 1, a medida do lado BC é menos 2x mais 5 e a medida do lado AC é 4x mais 1. Pela convenção que estabelecemos, os lados congruentes foram marcados com um tracinho, o lado que tem medida diferente dos outros dois que têm a mesma medida, com 2 tracinhos. AC é a base. O que nós queremos? O perímetro do triângulo. O que é o perímetro de um triângulo? É a soma dos comprimentos dos lados desse triângulo. Aqui tem uma questãozinha que é bom já a gente começar a se acostumar com ela, que em livros de geometria, em tratados de geometria euclidiana, em geral, o perímetro não é representado pela letra P, mas sim 2P. A gente reserva Pzinho apenas para o semiperímetro, porque tem uma série de propriedades interessantes de figuras baseadas no semiperímetro e não no perímetro necessariamente. Para nos acostumarmos com isso, desde já eu vou representar o perímetro sempre por 2P. Então, 2P é o comprimento AB somado do comprimento BC somado do comprimento CA. Pelas informações dadas, fazendo a simples substituição, AB é 10x menos 1 e assim por diante, somando, né, todo mundo que tem x, somando todos os números, nós temos que o perímetro é 12x mais 5. Este é o perímetro desta figura. É claro que o perímetro está dado em função de x. Será que dá para a gente eliminar esta incógnita? Dá para a gente eliminar esse x? A resposta é sim. Nós podemos eliminar esse x observando que o triângulo ABC ele é isósceles de base AC. O que isto significa? Por definição de triângulo isósceles e de base, significa que os lados AB e BC são congruentes. Isto significa, portanto, que o comprimento do lado AB é igual ao comprimento do lado BC. Somando um dos dois lados da igualdade, ficamos com 10x igual a menos 2x mais 6. Somando 2x de ambos os lados, nós temos que 12x é igual a 6. Realizando agora a substituição da equação 2 na equação 1, nós temos o perímetro. Nós temos que o perímetro é 12x mais 5, mais 12x é igual a 6, portanto o perímetro é 11. 11 o quê? 11 unidades de comprimento, de acordo com o contexto em que nós estivermos. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, fique à vontade para opinar sobre o vídeo. E vamos ao quarto e último exercício resolvido deste vídeo. Exercício, lembro, que está presente na lista que você encontra na descrição do vídeo. O enunciado diz basicamente o seguinte: em um triângulo isósceles ABC de base BC, o ângulo externo relativo ao vértice B é dado e o ângulo interno relativo ao vértice C também é dado. Suponha que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus e determine a medida dos ângulos internos desse triângulo.
ok? A definição de ângulo interno e ângulo externo relativo a um vértice apareceu no vídeo anterior, e aqui, né, nós ainda não provamos esse fato bem conhecido, né, por isso que eu estou pedindo para você supor que ele é conhecido, que a soma dos ângulos internos é 180. Nós demonstraremos esse fato quando tratarmos do paralelismo em geometria euclidiana plana. Muito bem, então para fixar as ideias, temos ali um triângulo isósceles de base BC e tomamos a reta suporte do lado BC, ou seja, tomamos a reta que contém o segmento de extremidades B e C. Isso dá origem a um ângulo externo relativo ao vértice B, que foi dado, 2x menos 50, e nós temos o ângulo interno relativo ao vértice C, que é x mais 5. Um fato que discutimos é que, em triângulos isósceles, os ângulos relativos aos ângulos internos relativos aos vértices da base são congruentes. Portanto, o ângulo interno relativo ao vértice B também mede x mais 5 graus. Por quê? Porque BC é base e os ângulos internos relativos aos vértices, que são extremidades da base, são congruentes. A partir disso, o que podemos afirmar? Bem, pelo fato que nós discutimos no vídeo, nós vimos que, relativamente ao vértice B, a soma dos ângulos internos e externos é igual a 2 retos. Pelo contexto que nós estamos, um ângulo reto é medido em graus, portanto, 2 retos são 180 graus. Somando o ângulo externo, 2x menos 50 graus, com o ângulo interno, x mais 5 graus, nós temos 180 graus. Portanto, 3x é 225 graus e x é 75 graus. A partir do fato que x é 75 graus, concluímos que os ângulos internos relativos aos vértices B e C são 80 graus, porque os ângulos são x mais 5, 75 mais 5, 80 graus. A partir da hipótese dada agora no exercício, nós temos que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Portanto, A mais B mais C é igual a 180 graus por hipótese. A mais 80 é 180, portanto, o ângulo relativo ao vértice A é 20 graus, o que conclui a resolução do nosso exercício. Beleza? Ótimo! Espero que você tenha feito a lista de exercícios, espero que você só tenha olhado para a resolução depois de ter tentado seriamente resolvê-los, e caso tenha ficado alguma dúvida, por gentileza, use a área de comentários do vídeo. Um forte abraço, bons estudos, até a próxima e tchau!